Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, sábado, 8ª da Páscoa. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versos 9 a 15. Hoje é o penúltimo dia da 8ª da Páscoa e percebemos que as aparições de Jesus aos discípulos continuam de forma formidável, ao passo que fica cada vez mais claro a força da ressurreição de Cristo na vida de todo ser humano. A ressurreição de Cristo ultrapassa qualquer ambiente, espaço ou local. Não existe barreira que se interponha entre o Cristo ressuscitado e os seus apóstolos. Notamos que existe uma dinâmica crescente e de forma gradativa na vida dos apóstolos. Nos faz enxergar facilmente que Jesus ressuscitado está preparando todos os seus apóstolos. Dentro deste contexto ainda, vemos que a preparação que Jesus oferece a seus apóstolos não é por acaso, pois lancemos um olhar nos textos das primeiras leituras do tempo pascal. Estamos fazendo as leituras agora sobre os Atos dos Apóstolos. Elas acenam para muitos momentos de provações na vida dos apóstolos. Portanto, eles devem ser devidamente preparados pelo Cristo ressuscitado, a fim de que nos momentos decisivos de testemunharem a fé professada no Cristo ressuscitado, eles não titubeiem e tenham sabedoria suficiente para confrontar e derrotar todos os seus adversários. Fica muito claro que a mensagem que Jesus quer deixar é que realmente ele tem o desejo que todos façam parte da vida missionária da igreja. Equivocadamente, alguns cristãos, ou mesmo não cristãos igualmente, ou aqueles que também ainda não se comprometeram de forma efetiva com a fé cristã, talvez pensem equivocadamente que a responsabilidade do anúncio do Evangelho foi confiada apenas aos apóstolos. Ora, certamente que de certo ponto de vista, os apóstolos foram os protagonistas na guarda da fé. A eles, Jesus confiou o mandato de anunciar o Evangelho primariamente, com certeza, isso não temos dúvida. Com efeito, que no Evangelho de hoje, temos mais clareza a este respeito. Jesus aparece aos 11 e confia-lhes a guarda da fé cristã. Vamos lá, um documento da Igreja Católica, a Dei Verbum, que é um documento conciliar do Vaticano II, enfatiza este perfil doutrinário e apostólico, onde os apóstolos se tornaram os primeiros guardiães da fé no Cristo ressuscitado. Mas, olhem só, é bom enfatizar que a primeira a tomar ciência da ressurreição de Cristo foi Maria Madalena, como é destacado no mesmo evangelho de hoje e em outros paralelos também a este de hoje. Certamente que pela grandiosa conversão de Maria Madalena e também pela fidelidade dela ao Cristo ressuscitado. Contudo, quanto aos apóstolos, nos parece que naquela ocasião eles ainda estavam imaturos na fé, dado que o próprio Cristo, hoje no Evangelho, censura a incredulidade deles e a dureza de seus corações. Então reparem bem o quanto é importante crescer gradativamente na fé cristã. Isso Maria Madalena, ela fez de maneira exemplar. E por isso, no coração dela, não tem tantas sombras de dúvidas em relação ao Cristo ressuscitado. Ora, mesmo que os apóstolos tenham convivido com o Senhor, mesmo assim, eles ainda parece que precisam aprender coisas maiores sobre o ressuscitado, a fé no ressuscitado. Ao contrário da fé de Maria Madalena, visto que o amor dela a Jesus foi tão gigantesco que ela sempre acreditou nos ensinamentos de Jesus. Vamos lá. Como anda a sua fé? Sua fé está como a de Maria Madalena, que se converteu fielmente a Jesus e sempre acreditou nele? Ou sua fé ainda é parecida com a fé dos apóstolos agora no tempo da ressurreição, naquela ocasião da ressurreição? Vejam que seja de uma forma ou de outra, não há problemas. Se for a fé como a de Maria Madalena,
deixe Cristo atuar ainda mais em sua vida. Agora, se for ainda incrédula como a fé dos apóstolos daquela ocasião da ressurreição, permita que o próprio Jesus aprimore e aumente ainda mais a sua fé. Como? Deixe o ressuscitado no centro de sua vida e aprenda a escutá-lo. Faça parte deste mandato missionário que Jesus outorgou aos seus apóstolos, como nós vemos no cenário do Evangelho de hoje. Jesus envia os seus apóstolos, Jesus envia a sua igreja. Aliás, é bom ressaltar que aquilo que Jesus fala aos seus apóstolos, ele está falando a toda a sua igreja, pois como bem dizia Santo Irineu de Leão, um santo dos primeiros séculos, ele diz assim: a tradição dos apóstolos, que foi manifestada no mundo inteiro, pode ser descoberta em toda a igreja por todos os que queiram ver a verdade. A exemplo dos apóstolos e de Maria Madalena, unamos ao mandato missionário de Jesus e crescendo dia após dia, escutando os ensinamentos de Jesus, levemos sem medo, sem receio, o anúncio do ressuscitado onde for necessário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.